último domingo, mais de 140 milhões de brasileiros foram às urnas. E os resultados surpreenderam. As pesquisas eleitorais erraram e as abstenções de voto foram as mais altas dos últimos 15 anos. Quase 28 milhões não compareceram ou votaram em branco ou nulo. O que se espera para o segundo turno? É isso que falamos agora com Rodrigo Perla, professor aqui da Universidade Fevale e também cientista político. Tudo bem, professor? Obrigado pela participação no Telejornal. Tudo bem. Uma boa noite. Então, o que podemos dizer desse primeiro turno que teve um cenário atípico dos demais? Pode-se dizer que é atípico, né? Muito em virtude das pesquisas, né? Que de alguma forma não apresentaram, não entregou aquilo que estava mostrando como tendência. E o que mais causou, vamos dizer assim, uma certa dúvida é que supostamente tem errado a boca de urna, né? Que a pesquisa de boca de urna é muito precisa porque ela pede sempre para o eleitor repetir o voto que ele fez na urna, então não é a intenção. Me parece, né, eu não falei ainda com alguns conhecidos do Instituto de Pesquisa, que teve um problema de representatividade, né, assim, da onde que pegaram esses votos, né, porque se pegarmos o caso do Senado, a eleição para o Senado do Rio Grande do Sul foi um erro muito grande, né, Sim. Fora mesmo a questão para governador aqui no estado, onde então na pesquisa de um dia anterior, o candidato à reeleição, Tarso Genro, aparecia na frente, né, mostrava uma tendência de crescimento do candidato Ivo Sartori, mas não o que chegou a 40%. Sim, né? o segundo turno estava praticamente certo, fechado entre Ana Amélia e Tarso Genro. Sim, até o que se dizia que poderia haver uma disputa entre Ana Amélia e Ivo Sartori, como houve, mas me parece que se os institutos não pegaram uma suposta mudança na intenção do eleitor no sábado, mas no domingo era para ter sido resgatado pela pesquisa de boca de urna e não foi, bem como em nível nacional, né? Quando então imaginava-se uma dura disputa entre Aécio Neves e Marina Silva e não se viu isso, se viu o Aécio entrando em segundo lugar, muito bem colocado, menosprezando aquelas tendências que apareceram na sexta-feira. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu na Bahia, né, onde o segundo colocado ganhou em primeiro turno, né, o Rui Costa. Então, me parece que os institutos de pesquisa devem algumas respostas, não sei se no campo da metodologia ou no campo da representatividade. Bem, e o que falar das abstenções, né, dos votos também brancos e nulos, sem contar as pessoas que nem foram às urnas? Exatamente. Muito se fala no Brasil que o voto é obrigatório, ou é, né, do ponto de vista oficial, mas há uma certa permissividade na questão da abstenção do nulo ou do branco. Basta ver que, como tu mesmo disseste, 28 milhões de pessoas não compareceram, anularam ou votaram. Um número que decide e tantas eleições, né? Basta ver que no mais abstenções do que o número de votos. A Marina Silva, por exemplo. Exatamente. No Rio Grande do Sul, a diferença do candidato para o outro, que venceu para o que não venceu, 120 mil votos e a abstenção perto de 1 milhão. Né? Então, observa como deu uma grande diferença. Temos que considerar também o ano passado, né, as chamadas jornadas de junho de 2013, onde havia uma grande discussão a respeito da representatividade, né, dos poderes instituídos. Seja o parlamento, seja o poder executivo, seja o poder judiciário e até mesmo a imprensa, em algum momento no passado, foi discutida a sua representatividade. Aquela frase, não me representa, de alguma forma, me parece, aumenta muito esse número de nulos, brancos e abstenções. No Brasil, historicamente, se tem em torno de 15%. Né, de abstenções, tal. Esse ano acho que foram 27. Foi 20, deu algo muito, não sei se dobrou, mas é algo que foge um pouco a sua, vamos dizer assim, a sua tendência histórica. Né? Bem, professor, nosso tempo é curto, mas também a gente não pode deixar de falar do conservadorismo, né? Por exemplo, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, as pessoas, foram às ruas, mas muitos dos políticos que estão lá foram reeleitos. Ano passado, quando me chamavam para dar alguma entrevista a respeito daquelas manifestações, eu dizia que fora dos partidos políticos não havia vida do ponto de vista político. Não se pode ter uma pauta política difusa e sem um grupo político ou um partido político para levar adiante. Então, quando agora nas eleições, se continua elegendo um Congresso ou uma Assembleia Legislativa mais conservadora que se tinha, de alguma forma aparece então essa questão. Fora dos partidos, e é o que se tem, não tem muito como fazer mudança. Né? Então, me parece que o próximo Congresso, principalmente, as reformas que a gente precisa do ponto de vista político não serão feitas por esse Congresso, já que é um Congresso mais conservador do que o atual, ou até mesmo em alguns casos pior do ponto de vista da qualidade do político que foi eleito, mas temos que respeitar porque, a democracia representativa diz que quem tem voto é eleito. É eleito, com certeza. Bem, e o que esperar para o segundo turno
né, ao governo do estado, à presidência com essas novas alianças. Hoje também começa aí a campanha política, né? Até o horário político eleitoral. O programa veio, me parece, já calhar, porque hoje recomeça a propaganda de televisão, né? E eu ainda estou um pouco reticente, eu não quero ainda apontar alguma tendência, porque eu estaria esperando pesquisas, mas elas estão meio desacreditadas. Exato. E além disso, a disputa está muito, muito tensionada, né? Tanto em nível federal quanto estadual. Eu não apostaria agora, né, num nome que vai vencer no nível federal, e muitos menos no estado, porque no estado tem 3 semanas para disputar bastante voto e a diferença foi pequena, 400 mil votos. E em nível federal, 3 semanas são poucas para 11 milhões de votos que o candidato Aécio necessita. Então, nesse momento eu não aposto nada. Quem sabe num próximo programa eu conseguiria gravar alguma coisa. Bem, e o que dizer aos eleitores que vão às urnas novamente no final do mês de outubro? Me parece que o Brasil, há 20 anos, tem um projeto consolidado, né, que é de controle da inflação e controle das diretrizes macroeconômicas, mas com uma perspectiva social, né? Eu acho que isso foi uma agenda política colocada na década de 90, que os dois partidos, então, que se sucederam no poder, o PSDB e o PT, com as suas alianças, vêm trazendo até agora na pauta política brasileira. Eu entendo que, por incrível que pareça, os dois candidatos no nível federal têm essa agenda política na cabeça, né? Que é, repito, as condições macroeconômicas estarem em condição de proporcionar uma inclusão social que vimos nos últimos 20 anos. Né? O Brasil cresceu nos últimos 20 anos, incluiu pessoas, as pessoas consumiram, só que tem que resguardar a moeda. E esse PSDB e PT com suas alianças, a agenda política é muito, muito importante e me parece que eles não vão fugir muito desse acordo, né, que houve lá na década de 90. Bem, o eleitor vai ficar atento, né? É isso que temos que dizer. Sim. Apesar de não termos opções, né? Sim. São essas. Tá certo, obrigada por sua participação, professor, e uma ótima noite. Boa noite. Até obrigado. A próxima. Vamos ver falar aí do resultado do segundo turno, né? Por favor, obrigado.